Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, desta vez eu desisto. Eu estou a brincar. Desta vez, pessoal, nós estamos aqui para continuar com a história. E estamos aqui para fazer. Mano, eu nem estou a mexer. Puto, isto mexe sozinho, mano. What the Ok. Hoje nós estamos aqui para a falar sobre o antigo regime. Como é que foi o antigo regime. Ah, mas eu não posso estar a conversar muito no início porque nós precisamos despachar isto. Eu provavelmente vou fazer duas partes deste vídeo. Bom, mano, a cena é que isto nem... Esqueçam. Bom, o tema deste trabalho apresenta a Europa em um antigo regime. É um regime em que o rei tem todo o poder, ou seja, poder absoluto. O antigo regime situa-se em toda a Europa, excepto na Inglaterra e na Holanda. O antigo regime decorreu-se nos séculos 17 e 18. Duas das características do antigo regime são o sistema político centrado no absolutismo régio e outra característica é o facto de o antigo regime ter uma sociedade estratificada e com hierarquias, ou seja, lá não havia comunismo nenhum, em que dominavam os grupos privilegiados, ou seja, o era a nobreza, e os grupos não privilegiados, ou seja, só o povo. A sociedade do antigo regime era estratificada e hierarquizada, que significa uma sociedade em que os vários grupos sociais se dividem e se subordinam uns aos outros consoante a sua importância. O rei estava acima de todos e tinha o poder régio absoluto que vinha diretamente de Deus. Por isso não reunia assembleias e não aceitava outras opiniões. Organizava o seu próprio exército e tinha total poder administrativo e fiscal. A nobreza assegurava a defesa do país, o clero praticava a religião e o terceiro Estado, ou seja, o povo, trabalhava e assegurava a sobrevivência das outras classes. Dentro do terceiro Estado também estava a burguesia ligada à atividade mercantil. Os privilégios do clero era a isenção, isto é, não o pagamento de impostos, e a nobreza era a maioria dos impostos que não precisavam de pagar. Os nobres, na maior parte, viviam das rendas das suas terras e quantias de dinheiro dadas pelo rei em troca de serviços prestados, ou seja, tensas. Só os nobres tinham acesso a cargos superiores da corte e do exército. A burguesia podia desempenhar altas funções ao lado do rei, por isso podiam ser mesmo preferidos pelos monarcas alcançando riqueza e prestígio. Quando assim eram, podiam ser nobilitados, ou seja, passariam a ser tratados como nobreza chamada de toga. O povo tinha a obrigação de trabalhar vivendo na miséria e opressão, tendo que pagar impostos. Os poderes do rei eram pessoais e independentes, fundamentando na origem divina, ou seja, ninguém poderia recusar uma decisão do rei porque acreditava-se que esta teria sido transmitida diretamente por Deus. Ele garantia a ordem social, controlando sozinho o governo do país absolutista, concedendo privilégios às classes mais altas e cobrando impostos às classes mais baixas. De qualquer forma, os reis começaram a retirar direitos de justiça aos nobres e senhores feudais e não deixavam possuir exército próprio. Pelo contrário, começaram por apoiar a burguesia, por esta defender o poder supremo do rei e porque financiavam as suas defesas. Os instrumentos do rei baseavam-se num poder limitar, administrativo e fiscal forte. A imagem do rei transmitia grandeza, riqueza e esplendor, suscitando a veneração dos súditos e a admiração dos reis estrangeiros. As atividades económicas do antigo regime eram a agricultura, que dependia do clero e da nobreza, para quem o povo e os camponeses trabalhavam. Estes tinham obrigações financeiras muito pesadas, como entregar a maioria da colheita ao senhor da terra, pagar o dízimo à igreja e os impostos ao rei. Por isso sobrava-lhes pouco dinheiro e não podiam fazer grandes investimentos para uma maior produção, havendo maus anos agrícolas e baixa produção. O resultado seria fome, doenças e mortalidade. O comércio começou por ter uma posição muito importante nesta época, por ser mais rentável e lucrativo. O comércio já não era efetuado localmente, mas internacionalmente. Faziam-se trocas comerciais entre as colónias de África, Ásia e nas Américas e metrópoles.
A maioria dos produtos transacionados eram especiarias, sedas, porcelanas, chás, tecidos e mão de obra escrava, que era na África, e os metais preciosos, açúcar, madeira, tabaco e algodão na América. O comércio internacional permitiu o crescimento das cidades e a ascensão da burguesia. As manufaturas, que eram conjuntos de oficinas que produziam em série determinado produto e surgiram para evitar as produções e aumentar as exportações. A política mercantilista era um conjunto de práticas e medidas económicas criadas pelo Estado para proteger a produção interna, ou seja, o protecionismo, e evitar a entrada de produtos estrangeiros. Tinha-se a ideia que o poder de um Estado dependia das reservas monetárias, ou seja, da quantidade de ouro, prata e outros metais preciosos. A melhor maneira de obter essa riqueza era através das trocas comerciais com países estrangeiros, exportando-se mais do que importava. Quando isso acontecia, em que o lucro nesse país obtinha-se um saldo positivo na balança comercial. Como meio temos o caso de Colbert, que estava à frente das finanças do rei o Luís XIV, que decidiu proteger as manufaturas e aumentou as taxas alfandegárias e impostos sobre os produtos importados. Isto servia para controlar a concorrência e a rivalidade comercial entre países. Neste caso seria para fazer frente ao comércio holandês em França. A relação entre mercantilista e importação era diminuir a entrada de produtos e mercadorias do estrangeiro e aumentar a venda de produtos para fora do país, de forma a estabilizar a balança comercial ou mesmo ter um saldo positivo. Isto criava riqueza no país. Para isso criavam-se as manufaturas, que eram estabelecimentos industriais que muitas das vezes tinham um monopólio para fabricar exclusivamente de determinado produto ou uma determinada religião. Conclusão do que eu disse. O que eu aprendi neste trabalho foi onde e quando correu o antigo regime. Também aprendi que no tempo do antigo regime a população estava dividida em classes, ou seja, nobreza, clero e povo. O rei tinha poder absoluto. Havia medidas de proteção à indústria de cada país, como as manufaturas e monopólio, cobrança de taxas alfandegárias aos produtos importados, de modo a valorizar a importação e evitar a importação, carência e riqueza. Pronto, isto foi também um resumo. O que eu usei foi tudo manual e isto foi um trabalho que eu fiz com 666 palavras. E é isto. O vídeo vai ficar por aqui. Olhem pessoal, olhem. Che. E isto é o Colbert. Mas pessoal, mesmo assim, só deu em 7 minutos, pessoal. Portanto, isto foi mais um vídeo a encurtar, tipo... eu, se fizesse tudo a ler o livro, tinha umas 5 aulas. Portanto, a matéria que eu dei foi desde a página 94 à página 105. Já viram? Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Eu ainda vou fazer mais um vídeo de história. Portanto, estejam atentos. Esta matéria é mais difícil que o Renascimento, mas se vocês decorarem bem, vão conseguir chegar lá. Agora adeus.